Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz do Mestre esteja conosco e vamos também saudar os que nos ouvem à distância e com essa chuva intensa, mais do que o normal, estão em casa, né, por dificuldade de chegar até esta casa. Então vamos ao primeiro aviso, é sobre a reforma do nosso núcleo. O salão lá no fundo está sendo refeito e com certeza estamos precisando também de ajuda financeira para que possamos seguir avante e no menor tempo possível estarmos de novo com aquele espaço tão benéfico, tão necessário para nós. Então quem puder ajudar, colaborar com um valor, estamos sempre de braços abertos, com gratidão para receber. Segundo aviso, sobre os cursos, muito importante estudar. Para sermos bons espíritas e aprendermos o Evangelho, precisamos conhecer. Então, quanto mais estudarmos, mais a gente vai se tornando um trabalhador fiel e digno nas tarefas de Jesus. E nós vamos ter o segundo e o terceiro ano, que é presencial e online, ou seja, híbrido. Uma semana presencial, uma semana online. Porque tem semana que tem que ter a parte prática, então tem que estar presencial. Vamos ter também, primeiro ano, esse curso nós vamos ter às 14 horas e às 20 horas. Vamos ter também o primeiro ano, que é online, né? Então, quem se interessar ou puder convidar pessoas, amigos, parentes, procure algum trabalhador da casa e vai ser bem-vindo. Precisamos de uma nova geração aí crescendo na doutrina, ok? E temos também o estudo do livro de André Luiz, Nosso Lar. Aliás, o primeiro livro que eu li quando eu não conhecia nada de espiritismo. Uma viagem longa de ônibus, esse livro veio nas minhas mãos e para mim foi maravilhoso. E esse estudo ocorre às segundas-feiras, às 20 horas, e é online. Então, dá para fazer desde a casa de cada um. E também temos quinzenal, às sextas-feiras, que é uma sexta sim, uma não, o estudo do livro O Consolador, que é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um livro de perguntas e respostas, em que a gente aprende muito. Então, esse é presencial, mas é quinzenal, ok? E vamos agora, então, à psicografia da noite. Perdão. O título da psicografia, Revivendo a Morte. Sentia o mar revolto, as ondas fortes quebrando nas rochas. Um crepúsculo pintava o horizonte, barulho da água no vai e vem da maré alta. Luz do luar, caiu a noite e eu a pensar, debruçado na rocha, acerca da vida e da morte. Sentimento de paz e de melancolia. Essa energia intensa do mar e da noite acalmava e ao mesmo tempo me fazia reagir. Fora nessa madrugada o meu resgate. Havia desencarnado afogado sem me dar conta, nem da morte, nem da passagem. E agora sinto muito frio, tremor, muito calafrio, sinto meu peito afogado e volto à condição do meu afogamento. Preciso passar por isso novamente, a fim de despertar para a realidade. Serei tratado por médicos e agradeço pelo resgate. Nota da espiritualidade em função dessa breve comunicação de um afogamento. Muitos desencarnados não percebem o fenômeno da morte e mantêm-se imantados à crosta, sem se atinarem às circunstâncias ocorridas.
Apesar de parecer suave essa falta de lembrança acerca do próprio desencarne, sempre lhes aguarda, cedo ou tarde, a crise da morte. Você reviver aqueles instantes, né? E agora eu convido a todos para a nossa prece, que tenhamos bastante fé, sinceridade e abrir nosso coração para nos elevarmos à espiritualidade benfazeja, ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai. Então, primeiramente, vamos agradecer por esta oportunidade, por esta jornada evolutiva que temos nesta reencarnação. E pedimos aos mentores desta casa, aos benfeitores que nos assistem, que nos ajudem a compreender com a profundidade máxima os ensinos da noite, do Evangelho de Jesus, trazido pelo nosso querido irmão Estevam. Também peçamos a Jesus que a luz do seu amor se faça presente, envolvendo todos os corações aqui presentes e os que estão em seus lares, nos assistindo pela internet. Obrigado, benfeitores, e nos assista a todos. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, com vocês, a palavra do nosso querido Estevam. Boa noite. Tanto os poucos presentes, quanto alguns que nos assistem à distância, e eu acredito que em muito maior número desencarnados, que todos nós possamos estar em paz nesta noite. Bom, quando veio o convite da casa para fazer essa palestra de hoje, me foi sugerido que a gente conversasse sobre lei de liberdade. E eu entendi que seria um momento, inclusive, propício para a gente discutir, porque nós estaríamos em pleno carnaval, numa terça-feira de carnaval. E o carnaval, como a gente sabe, ele é um costume pagão que ele prega a liberdade de expressão, a liberdade de movimento e de certa forma, nós nos sentimos mais livres no carnaval. Todos os espíritos se sentem mais livres, mas essa liberdade muitas vezes acaba guiando muitos de nós para padrões vibratórios não tão elevados e não tão produtivos ou producentes para o nosso próprio espírito, né? E essa questão dessa liberdade é muito interessante a gente recordar que antes de Jesus, o povo hebreu, eles estavam sujeitos às leis mosaicas, aos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, eles sempre, praticamente todos, se iniciam com um não. Então, a gente tem o não matarás, não furtarás, não. Então, são proibições, são mandamentos para que o espírito deixe de fazer algo. Então, que de certa forma, eles tinham a liberdade tolhida. E quando veio a doutrina, os ensinamentos do Cristo, de certa forma, aqueles espíritos que tiveram o primeiro contato com o cristianismo, eles se sentiam livres, porque eles não estavam mais sujeitos a uma lei que era uma lei proibitiva. Os dois principais mandamentos era amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E muitos deles naquela época não entenderam exatamente o que fazer com essa liberdade. Então, na cidade de Corinto, que já era uma cidade que se pregava a liberdade, os cristãos daquela região de Corinto, eles chegou a conhecimento na época de Paulo, que os irmãos, os cristãos, a comunidade cristã daquela cidade, ela estava se desviando. Então, isso motivou Paulo a escrever a primeira epístola
aos Coríntios, que é praticamente um código de conduta do cristão. E no capítulo 6, versículo 12 dessa epístola, Paulo respondendo, na verdade, a um lema que existia ali naquela época, naquela cidade, que era tudo me é lícito. Então, eles acreditavam que tudo era lícito. E ele respondeu, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, ele trouxe para dentro da questão da liberdade o conceito de responsabilidade. E é interessante a gente pensar que naquela época não existia, porque como você tinha uma lei proibitiva, de certa forma o espírito ele não era responsável totalmente pelos seus atos se ele seguisse exatamente aqueles mandamentos. E Paulo falou, olha, de fato tudo é lícito, mas nem todas as coisas nos convém, nem tudo aquilo nem tudo nos edifica. Então, trazendo já, lógico, passaram-se muitos anos e nós também, enquanto espíritos, evoluímos, e a doutrina espírita também trouxe algum conceito da liberdade. Então, é esse o conceito que a gente vai tratar aqui nessa noite, o conceito do espírita da liberdade. Se a gente observar o Livro dos Espíritos, a única imposição efetiva que Deus nos faz, algo que a gente não tem como fugir dela, é o progresso, a marcha do progresso. Na pergunta 781 do Livro dos Espíritos é perguntado se é possível deter a marcha do progresso, e a resposta é que não, mas que nós podemos retardá-la. Nós podemos criar entraves ao progresso, mas o progresso é algo que não temos como fugir. E se o progresso é algo que é mandatário aos espíritos, logicamente o destino dos espíritos, que é a pureza de espírito e a felicidade, é algo também que é mandatário ao espírito. Então, essa é a única imposição que existe em todo o Livro dos Espíritos. Em nenhum outro ponto diz que Deus nos obriga a algo, que Deus nos impõe algo. Deus somente nos impõe o progresso e o destino, que é a felicidade. Para todo o resto, nós temos o livre-arbítrio. Então, tem um palestrante, o Haroldo Dutra, ele diz que a pauta, ela é de Deus, então aquela pauta musical, ela é de Deus, então existe uma melodia, existe uma música que vai ter que ser composta, mas quais são as notas que serão compostas nessa pauta é uma escolha nossa. Então, nós podemos encarnar aqui e passar uma vida de ócio, ou talvez uma vida que não seja produtiva para o nosso espírito, vai ser o quê? Uma música com notas simples, uma música que não vai agradar nem ao próprio espírito e nem a Deus. Então, esse é o conceito de liberdade que tem no livro, que o Livro dos Espíritos, o Espiritismo nos traz, de que, com exceção do progresso, todos os outros pontos nós temos livre-arbítrio. E a lei de liberdade, ela é uma lei moral. Ela está no capítulo 10 no livro 3º do Livro dos Espíritos, nas questões 825 a 873. Então são 49 perguntas, até que é uma das leis morais com mais perguntas e respostas. Então, sendo uma lei moral, o que são as leis morais? Ela é basicamente uma decomposição didática da lei de Deus, da lei natural, e que ela foi decomposta para que nós possamos entender didaticamente o que seria a lei de Deus. Mas, de certa forma, a composição de todas essas leis morais, ela se configura em uma lei só, que é a lei natural, é a lei de Deus. E aonde que está essa lei? Ela está gravada na nossa consciência, isso está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, a lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência, então, logicamente, a lei de liberdade também está gravada na nossa consciência. E, sendo uma lei moral, ela é
somando todas essas leis, ela é a única necessária para a nossa felicidade. Ou seja, a liberdade, ela é um estado de espírito, porque ela está dentro da nossa própria consciência, então ela independe, não importa se o espírito aqui encarnado ele se encontra encarcerado, não importa se ele se encontra livre, não importa em qual condição ele se encontra, ele pode ser livre, no conceito do espiritismo. E sendo uma lei natural, ela é necessária para a nossa felicidade. Então, basta que nós nos sintamos livres, a nossa consciência nos diga que nós somos livres para nós sermos felizes. Então, seguindo no Livro dos Espíritos, vocês me permitam que eu vou pegar aqui, um primeiro conceito que traz a abertura do capítulo da Lei de Liberdade, do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ele nos explica o seguinte, que não há uma posição de liberdade absoluta. Nós nunca seremos completamente livres, absolutamente livres. Por quê? A pergunta é, há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? E a resposta foi, não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então, materialmente falando, nós estamos aqui porque nós decidimos estar aqui. Então, nós somos livres para estar aqui. Mas se nós não estivéssemos vivendo em sociedade, nós não teríamos a energia elétrica para estar aqui, então nós não estaremos reunidos, nós não teríamos combustível para nos locomover até aqui. Então, de certa forma, quando a gente observa tudo que permeia a nossa vida, ela está interligada com milhares de outros espíritos que nós nem sabemos quem são. Mas nós dependemos deles para poder exercer essa liberdade de estar aqui hoje. Então, nesse ponto, a lei de liberdade, ela está entrelaçada com o quê? Com a lei de sociedade, que vem anteriormente. Então, a ordem é lei de sociedade, a lei de progresso, que também já foi dito. Então, o espírito não consegue deter o progresso. Na sequência, a lei de igualdade, que vai ser a próxima pergunta, e chega a lei de liberdade. Somando essas todas, a gente tem a última lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, a pergunta 826. Qual seria a condição do homem, qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? E a resposta é, a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então, mais uma vez, nesse caso, na verdade, a lei de igualdade, porque se nós somos espíritos iguais, independente da nossa posição social aqui, nós somos todos espíritos, nós temos direitos e deveres recíprocos. Então, isso já, de certa forma, reduz esse nosso conceito de liberdade absoluta. Ninguém é pleno e ninguém pode viver sozinho. Esse conceito do eremita do deserto, ele é usado em outros pontos do Livro dos Espíritos e ele nos mostra que não é isso que Deus quer da gente. Ele não agradaria a Deus que nós vivêssemos isolados e pensando unicamente na nossa própria evolução. Então, primeiro ponto é esse, não existe liberdade absoluta, mas existe uma forma que nós gozamos de uma liberdade mais ampla, que é a liberdade de pensamento. A pergunta 833, ela diz, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E a resposta é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Mas a pergunta seguinte já também coloca de certa forma, um conceito que vai restringir essa liberdade absoluta do pensamento, que é a responsabilidade. Mas, voltando ao que Paulo disse, quando ele trouxe aquele conceito de responsabilidade, a pergunta 834 diz, o homem é responsável pelo seu pensamento? E a resposta é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Então, a gente tem a liberdade de agir, essa liberdade de ação, de agir, de falar, de qualquer ato da vida material,
nós estamos limitados aos direitos e deveres recíprocos entre todos os encarnados. Mas, em termos de pensamento, essa é uma ligação direta com Deus, mas nós somos responsáveis também por esse pensamento. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz, no capítulo 8, que é bem-aventurados os puros de coração, ele diz que a verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, mas também está no pensamento. Porque aquele que é bom, ele não se permite sequer a pensar algo mal. Daí a responsabilidade que nós temos também com relação ao nosso pensamento. Então já não é uma liberdade absoluta, porque de alguma forma a nossa própria consciência, ao nós deixarmos o nosso pensamento livre e correr indiscriminadamente para qualquer situação, desejo, paixão, de certa forma a nossa própria consciência vai nos acusar. Não é Deus que, ele fala que não é Deus que condena, somos nós mesmos que vamos, conforme vamos nos evoluindo, vamos reparar e vamos começar a nos sentir incomodados com os nossos próprios pensamentos. Mas quando a gente fala de liberdade, a gente tem vezes na nossa vida cotidiana que a gente age por impulso. A gente age sem pensar, a gente age por instinto. Isso daí seria digamos, um entrave para o nosso livre-arbítrio? É algo que a gente não tem responsabilidade sobre esses atos instintivos? Na sequência do capítulo, a pergunta 849, pergunta: qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? E a resposta é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. E aí ele faz os espíritos fazem uma comparação. Mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Então, o que ele está explicando é que, na nossa fase de infância espiritual, enquanto nós ainda somos fracos e infantis espiritualmente, os instintos ainda dominam muito o nosso próprio livre-arbítrio. Então, nós temos menos liberdade porque nós ainda não temos a inteligência o suficiente para escolher. Assim como uma criança ela não pode escolher, um adulto não pode deixar uma criança tomar todas as decisões, perguntar se ela quer ou não ir para a escola. A criança tem que ir para a escola, os pais têm o dever de levar a criança para a escola. É a mesma coisa que funciona com Deus. De certa forma, nós podemos agir, mas o nosso campo de ação ele fica um pouco limitado porque o nosso próprio espírito ainda não tem capacidade de decidir exatamente o que ele quer. Conforme nós vamos evoluindo, esse instinto vai diminuindo e o livre-arbítrio vai aumentando. E aí ele diz o seguinte, na sequência da resposta: por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, isso ele estava respondendo para quem tinha perguntado, por conseguinte, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Mais uma vez, responsabilidade. Então a gente vê que o livre-arbítrio, a liberdade, ela está sempre atrelada à responsabilidade. A gente não pode responsabilizar uma criança pelos atos dela, então ela também não tem liberdade. A partir do momento que a gente atinge a maioridade, a maturidade, nós passamos a ser responsável e aí sim nós temos a liberdade. Tem mais uma pergunta que fala sobre a questão dos instintos, é 845, diz: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? E eles respondem: as predisposições instintivas são as do espírito antes da sua encarnação. Então, o instinto, ele não está na matéria, ele está no espírito. E conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-los a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. E aí tem um ponto muito importante. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Então não existe desculpa para que nós possamos... eu agi por instinto, por impulso, eu não pensei... Não existe arrastamento irresistível. Nós sempre temos a opção. Por mais selvagem, como eles chamam aqui, que seja o espírito, por mais simples ainda, mas no início da escala evolutiva que ele esteja, ele sempre tem a faculdade de resistir a esses instintos.
Bom, nós acredito que nós já não sejamos mais seres tão instintivos, mas a gente ainda assim observa que às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não tem controle nenhum e que parece que elas eram predestinadas a acontecer. Isso daí, eu acho que todos aqui têm exemplos disso na própria vida. Que é o que eles chamam de determinismo. Então, como que casa esse determinismo com o livre-arbítrio? A pergunta 851 do Livro dos Espíritos, eles tratam isso com a palavra de fatalidade. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? E a resposta foi o seguinte: a fatalidade ela só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao encarnar. Então, existem acontecimentos que vão acontecer na nossa vida, independente da nossa ação, existem, mas todos eles, de alguma forma, nós escolhemos passar por eles antes de encarnar. Então, ali, antes de encarnar, nós exercemos o nosso livre-arbítrio. E na sequência, ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Mas é interessante, aqui na sequência que ele vai falar, é que essas fatalidades, esses eventos que vão acontecer independente das nossas ações, são eventos de ordem material, nunca eventos de ordem moral. Então, por exemplo, hoje deu essa chuva aqui. Para a maior parte de nós foi um evento simples, mas provavelmente essa chuva causou fatos significativos na vida de algumas pessoas e que vão mudar o rumo da vida como elas estavam seguindo. Para a maior parte de nós, uma chuva como outra qualquer, mas para alguns espíritos essa chuva estava pré-determinada a acontecer e guiar eles para algum outro caminho. Então são provas de natureza física, são eventos de natureza física, mas porque no tocante às provas materiais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, ele é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, mais uma vez, o espírito sempre tem a escolha moral dos atos dele. Tem mais uma pergunta que trata do assunto, é 859A, fala: há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar, que a gente não consegue mudar, e ele, mais uma vez, ele diz que é uma escolha nossa, mas no final da resposta ele diz: somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Acontecimentos de menor grau, muito provavelmente foi causado por nós, ou por uma escolha previamente nossa, ou por uma invigilância, ou por algumas decisões que nós tomamos na nossa própria encarnação atual. Então, aqueles fatos relevantes na nossa vida, muitas vezes eles já estavam predeterminados a acontecer, mas a maior parte deles não, a maior parte são frutos das nossas próprias escolhas e da nossa própria vontade. Nesse sentido, o Emmanuel, no livro O Consolador, a pergunta 132, inclusive, vai ser estudado esse livro O Consolador aqui na casa, quem tiver disponibilidade, eu acho que é muito interessante. É um livro de perguntas e respostas bem semelhante ao Livro dos Espíritos, mas que trabalha já com conhecimento de Emmanuel, que sempre nos esclarece mais até do que a gente consegue interpretar pela leitura simples do Livro dos Espíritos. A pergunta é: há determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Ou seja, ao mesmo tempo a gente tem livre-arbítrio e tem coisas que vão acontecendo porque tem que acontecer? E a resposta de Emmanuel foi: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, que é o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. O homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos.
À medida que se torna responsável, mais uma vez a responsabilidade, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. Ou seja, quanto mais nós trabalhamos pela nossa própria evolução moral, mais senhores do nosso próprio destino nós viramos. Então, menos determinismo existe, menos coisas que independem da nossa própria vontade vão acontecer na nossa vida. E para encerrar, eu gostaria só de ler alguns trechos que eu pensei aqui do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na parte do livro que fala sobre as potências da alma, existe um capítulo, o capítulo 22, que trata do livre-arbítrio. Eu vou ler alguns trechos que eu fui selecionando. A liberdade é a condição necessária da alma humana que sem ela não poderia construir o seu destino. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra, necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isso só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. A alma sofre tanto mais peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é. Tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e se aproxima do divino. Somos todos solidários, e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potência. Elevemo-nos, pois, à consciência do nosso papel e fim, e seremos livres. Asseguraremos com nossos esforços, ensinamentos e exemplos a vitória da vontade, assim como do bem. E, em vez de formarmos seres passivos, curvados ao jugo da matéria, expostos à incerteza e inércia, teremos feito almas verdadeiramente livres, soltas das cadeias da fatalidade e pairando acima do mundo pela superioridade das qualidades conquistadas. Era essa a reflexão que eu propus para a noite. Eu agradeço a atenção de todos, que nós saibamos ser responsáveis, sim, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, que nós aceitemos com mais resignação os eventos, as fatalidades que acontecem na nossa vida, porque a gente tem que ter certeza de que todo o mal, toda a dor que a gente sofre aqui enquanto encarnados é pela nossa própria evolução. E quanto mais resignados nós formos, mais livres nós seremos no futuro. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bem, este momento em que nós chamamos de vibrações é o momento propício que a espiritualidade utiliza para levar a força da prece, a importância da prece, nossos pedidos a eles, falando de Jesus, ao próprio Jesus, a Deus, àqueles que sofrem, que atravessam por dificuldades e que nós
por amor, pelo desejo de que tudo corra bem para nós e para todos, pedimos ao Pai, ao Mestre e aos benfeitores. Então, neste momento, vamos todos unidos de alma e coração, pedir ao Mestre Jesus, pedir à falange de benfeitores desta casa, que leve nossas vibrações onde hajam dores, aflições, desespero, revolta. Mentalizemos uma chuva, uma brisa de bênção envolvendo esses irmãos que sofrem. Vibremos em especial pelos irmãos que estão em regiões que deram catástrofe pelas enchentes, pelos desmoronamentos, em nosso litoral e em outras instâncias. Que as bênçãos de Jesus, as falanges imensas, possam estar aí assistindo esses irmãos, essas famílias desabrigadas, os que estão ainda, talvez, nos escombros, ou aqueles que não tenham reconhecido a própria passagem, a própria morte. Também, mestre amigo, governante deste planeta, que nos acolhe, vibremos pelos irmãos da Turquia, da Síria, que atravessam agruras incalculáveis para nós. Que as falanges do bem possam socorrer a todos e possam encontrar uma maneira, encontrar a paz e a continuidade da vida, refazendo o que for necessário. Pedimos ainda, mestre amigo, pelos irmãos da Ucrânia, pelos irmãos da Rússia, para que esse conflito, embora saibamos que é com a permissão de Deus que ele acontece, mas que traz tanto sofrimento, tantas dores, tanto constrangimento. Mentalizemos uma chuva de pétalas das bênçãos divinas sobre esses povos. Também pedimos por este lar, esta casa bendita que nos ensina, que nos evangeliza, que nos acolhe, protegendo espiritualmente, porque sabemos dos ataques de falanges, ainda que não compreenderam a importância do amor, a importância dos ensinos de Jesus. Pedimos por nós mesmos, pelos nossos lares e pelo retorno em segurança para o abrigo da paz entre os familiares. Agradecemos por todo este momento, agradecemos ao Estevão pela explanação e nos despedimos com as bênçãos de Jesus. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai.